qual a relação do criador dos flocos de milho e a proibição de masturbação? Masturbação, o que dizem as principais religiões? No final do século XIX, John Harvey Kellogg, um seguidor do grupamento cristão denominado Adventistas do Sétimo Dia e criador dos flocos de milho, manifestava grande preocupação com o pecado secreto da masturbação. Kellogg entendia que a masturbação era a porta de entrada para outras práticas luxuriosas e, além disso, poderia ocasionar doenças sexuais, bem como outras doenças que, à época, não tinham causa conhecida, como a epilepsia e a loucura. Com todo o conhecimento médico e científico que temos hoje em dia, eu sei que associar a masturbação ao surgimento de tais doenças nos parece um total absurdo. Porém, é importante ressaltar que essa era a convicção vigente sobre as consequências da masturbação até meados do século XX. Mas se você pensar um pouco, provavelmente conhece alguém que costuma atribuir o surgimento de doenças a algum pecado cometido. É uma conexão muito, mas muito comum entre pessoas religiosas. Sobre essa relação de atribuir o surgimento de doença à prática de pecados, vamos a uma breve reflexão. Emoções tóxicas podem levar ao surgimento de doenças. Isso é algo que todos já sabemos. Então, ao meu ver, a conclusão mais lógica é a de que não é o pecado que leva ao surgimento de doenças, mas sim a angústia, o sentimento de culpa e a ansiedade que a pessoa sente ao descumprir os ensinamentos da igreja e cometer um pecado. Ou seja, é a repressão que as religiões impõem sobre as pessoas, gerando sentimentos destrutivos como culpa e angústia que podem levar ao aparecimento de enfermidades, e não a simples prática de um ato considerado pecaminoso. Feita essa breve reflexão, vale a pena destacar um fato muito interessante. Os flocos do Sr. Kellogg eram preparados com nutrientes que ele acreditava serem capazes de conter o desejo sexual entre os jovens. Em relação às meninas, o nobre adventista tinha uma recomendação mais do que especial. Kellogg recomendava esfregar ácido carbônico, alcatrão, no clitóris. Segundo ele, seria uma maneira eficiente de aplacar a excitação anormal para as meninas que tinham o hábito de se masturbarem. Você que não sabe o que é o alcatrão, é um líquido preto viscoso ou semissólido que serve de matéria-prima para plásticos, solventes, tintas e inúmeros compostos químico-orgânicos. A atitude do Sr. Kellogg não surgiu do vácuo. Ele não chegou a tais conclusões por conta própria. Para entendermos as raízes históricas do pensamento que levou o Sr. Kellogg a tomar tais atitudes, a partir de agora, usando como pano de fundo a história do criador dos flocos de milho, iremos abordar de forma sintética o que dizem as principais correntes religiosas sobre a masturbação. E aí, você sabe o que o cristianismo, o judaísmo, o budismo e o islã ensinam aos seus seguidores sobre a masturbação? Espera só um instante antes de nós continuarmos e deixa eu me apresentar bem rapidamente. Bem-vindos à Sociedade do Conhecimento. Meu nome é André Frossart Signes, eu sou bacharel em Ciência Política, mas eu costumo dizer que eu sou, na verdade, um grande curioso, apaixonado por história, filosofia, espiritualidade, meditação, psicanálise, psicologia, sexualidade humana, história das religiões e por aí vai. Aqui, a gente vai aprender e falar sobre muita coisa bacana junto. Isso porque todos os conteúdos aqui do canal são retirados dos livros que eu mesmo leio. Então, eu criei esse canal com o objetivo de compartilhar esses conhecimentos, essas curiosidades que eu vou descobrindo ao longo da vida e das minhas leituras com vocês. Então, sintam-se à vontade, sintam-se bem-vindos aqui no nosso canal Sociedade do Conhecimento. Meu objetivo é sempre trazer um conteúdo de qualidade e que possa agregar, nem que seja um pouquinho, conhecimento à sua vida. Eu não sei qual foi o motivo de você ter clicado no vídeo de hoje. Não sei se foi uma capa chamativa, um título interessante que te chamou a atenção, mas a verdade é que esse tema, sexualidade humana,
sempre desperta a nossa atenção. Quem já é inscrito aqui no canal sabe que, além de um título chamativo, a gente sempre aprofunda muito mais. Aqui você vai aprender coisas que não são faladas em nenhum outro canal do YouTube, e isso eu posso te garantir. Porque todos os roteiros são tirados de livros, os livros que eu leio. Nada de chat GPT e nem copia e cola de outros conteúdos que estão rodando pela internet. Eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação. E também fica até o final do vídeo, porque no final a gente vai falar qual é o nome do livro que está servindo de base aqui para o vídeo de hoje. E aí, vamos continuar nossa história? Como eu havia mencionado, o pensamento do Sr. Kellogg, o criador dos flocos de milho, não surgiu da cabeça dele. No judaísmo e no cristianismo, a proibição de praticar o sexo solitário tem uma longa tradição, apesar de não ter uma proibição explícita na Bíblia. A história bíblica que dá respaldo à interpretação desfavorável à masturbação é a história de Onã, que é morto por Deus por ter interrompido o coito durante o ato sexual com sua esposa, não por se masturbar. Em outras palavras, interromper o coito significa que ele não depositou o sêmen dentro da esposa. Outro texto que dá sustentação à orientação da igreja em desfavor da masturbação é o seguinte fragmento contido no Velho Testamento: não desperdice sua semente no solo, no caso, o sêmen. Para uma antiga tradição rabínica que interpreta esse texto de forma bem radical, o desperdício do sêmen equivaleria a tirar a vida de futuras crianças. Em hebraico clássico, a expressão para masturbação é Hatshatat Zarah, que significa destruição consciente da semente. Aqui vale fazer uma outra reflexão. O cristianismo ele é campeão de revogar ordenanças do Velho Testamento quando lhe convém ou quando as práticas não seriam mais socialmente toleráveis. Por exemplo, a obrigação de guardar o sábado, que ainda é praticada por uma corrente minoritária dentro do cristianismo, a obrigação de apedrejar até a morte certos pecados, ou ainda o sacrifício de animais, práticas que hoje em dia seriam consideradas abominações e intoleráveis socialmente. Se a igreja é capaz de descartar práticas que não estão mais de acordo com os tempos modernos, por que não mudar a sua orientação em relação ao sexo? Em contraofensiva à compreensão moderna de que a masturbação seria um fenômeno natural de conhecimento do corpo e de desenvolvimento sexual, especialmente entre os jovens, a Igreja reforçou seu entendimento de que, segundo o Novo Testamento, ao mencionar termos como lascívia e impureza, a prática da masturbação estaria condenada. No judaísmo, a tradição rabínica interpretava a enigmática referência de Isaías, "Vossas mãos estão cheias de sangue", como uma metáfora para o quão condenável era a masturbação. Conseguiu captar a referência? Masturbação, mãos sujas, desperdício da semente, mãos sujas de sangue. Bom, na interpretação do direito, esse tipo de raciocínio poderia ser classificado como uma interpretação ampliativa, sistemática ou teleológica. Vamos raciocinar juntos aqui agora, rapidamente. O Antigo Testamento condena expressamente o desperdício do sêmen, correto? Então, em tese, a masturbação feminina deveria ser considerada irrelevante, por não ter nenhum efeito prático na procriação, correto? Bom, como você já sabe, não foi essa a interpretação do Sr. Kellogg que indicava esfregar ácido no clitóris. Mas vejam bem, nós não podemos condenar nem crucificar o Sr. Kellogg, pois ele, como um bom crente, apenas seguia as ordenanças, os mandamentos e ensinamentos da igreja. Bom, então se a mulher não desperdiça semente, ela poderia então se masturbar livremente. Seria uma conclusão muito ingênua da nossa parte acreditar que uma instituição que ao longo da história sistematicamente tenta regular a vida sexual das pessoas, que essa instituição chegasse a tal conclusão. Difícil imaginar, não é mesmo? Em 1994, a ministra da Saúde dos Estados Unidos especulou publicamente que seria uma boa ideia incentivar a masturbação para diminuir a incidência de práticas sexuais de risco
e a proliferação de doenças sexualmente transmissíveis, mas foi imediatamente demitida pelo então presidente Bill Clinton, após reações negativas de cristãos conservadores. Saindo do cristianismo e judaísmo e falando do Islã, o Alcorão preconiza, por exemplo, que o homem deve resguardar seu órgão sexual contra tudo que esteja fora do contexto do sexo conjugal. Maomé disse: aquele que esteja inapto para se casar deve jejuar, pois o jejum enfraquece o seu apetite sexual. Eu lembro bem quando eu tinha entre 15 e 17 anos. Se eu seguisse o conselho de Maomé para aplacar os meus hormônios, eu teria que jejuar até desaparecer, porque eu só pensava em sexo. Já que estamos todos bem alimentados, vamos continuar a nossa conversa. Não obstante a afirmação de Maomé, hoje em dia há algumas discordâncias entre muçulmanos em relação à masturbação, enquanto xiitas, que é a corrente mais radical do Islã, em geral a condenam, outras variantes do Islã não conseguem chegar a um acordo em até que ponto a masturbação deveria ser proibida ou simplesmente considerada irrelevante. Alguns eruditos sunitas acham que a masturbação é permitida para solteiros, quando se está sobre o risco de cometer o pecado da fornicação, ou ainda quando não há outra maneira de se aliviar de uma tensão sexual extrema. Entendimento semelhante já foi defendido por algumas lideranças cristãs, mas está longe de ser um posicionamento dominante. James Dobson, fundador do lobby fundamentalista americano-cristão Focus on the Family, dizia, por exemplo, que é melhor aliviar-se do que perder o foco sobre tantas pressões cotidianas. Segundo ele, a masturbação não é algo que a igreja deve se preocupar, mas já está claro que essa concessão à masturbação é um entendimento minoritário dentro do cristianismo e também está longe de ser consenso dentro do Islã. Para finalizar o nosso estudo de hoje, vamos falar do budismo. Como você deve imaginar, o ceticismo generalizado do budismo em torno do sexo e do desejo faz com que a masturbação seja, em princípio, algo pouco recomendável. Vale lembrar que, diferentemente do cristianismo, que busca regular condutas sexuais da sociedade, o budismo não se empenha em regular a sexualidade das pessoas que não tenham decidido se manter abstinentes. Ouçam bem, um texto Vinaya, do primeiro século a.C., há referências a monges acrobatas que eram capazes de praticar sexo anal e oral sozinhos. Buda considerava isso, assim como qualquer outra forma de sexo solitário, uma ofensa ao código monástico. André, em relação às mulheres, como é que funciona no budismo? Vejam bem, elas eram vistas como tendo desejos sexuais mais ardentes que os homens. Além de haver a proibição explícita de que monjas evitassem uma série de legumes como pepino, alho poró e nabo, pois poderiam servir como consolos, também era aconselhado que as monjas lavassem suas partes íntimas de um modo que não lhes provocasse prazer. Sei que é difícil de acreditar, mas todas essas referências, os textos religiosos, as fontes, tudo consta no livro Sexo e Religião. O link para comprar está logo na descrição. Só para finalizar o vídeo de hoje, vai mais um fato bem curioso. As monjas também não deveriam utilizar absorventes muito rentes ao corpo e, por incrível que pareça, havia até uma recomendação de que não deveriam nadar contra a corrente, sobre o argumento de que isso poderia gerar excitação. Essa proibição de nadar contra a corrente rende um bom assunto na mesa de bar, hein, pessoal? A primeira vez que eu li esse texto, eu confesso que eu dei boas risadas. Em que pese, essa conduta, essa proibição já não esteja mais em vigor dentro do budismo. Eu tenho certeza que a partir de hoje, todas as vezes que você for comer sucrilhos, você vai se lembrar de mim. Além do link para comprar o livro Sexo e Religião, que serviu de base para o vídeo de hoje, na descrição do vídeo eu também vou deixar outros links. Por exemplo, outros livros que eu indico, livros muito bacanas, além dos materiais e equipamentos que eu uso aqui para gravar os vídeos do canal, como, por exemplo, o meu telefone que está me filmando, os microfones, a iluminação, até as minhas guitarras que servem de cenário. Tudo isso você pode conferir aqui nos links da descrição. Lembrando, compre pelo link, caso você queira comprar algum dos produtos, algum desses equipamentos,
porque assim você vai estar ajudando o canal, que a gente recebe uma pequena comissão sobre as vendas feitas por esse link, e assim a gente continua aqui trabalhando, porque dá muito trabalho fazer esses vídeos, né, galera? Você pode imaginar, para escrever esse tipo de roteiro, pesquisa, porque além do livro a gente pesquisa também outras fontes. Então, roteirizar, gravar, editar, tudo isso dá um trabalho, mas a gente faz com muito carinho e eu espero que você esteja realmente gostando. Novamente, eu agradeço a todos que ficaram aqui até o final e até o próximo vídeo aqui na Sociedade do Conhecimento.